Graça e paz, vamos continuar falando sobre os escolhidos de Deus para revelar o amor de Deus pelo mundo, pela criação, os propósitos de Deus, o cuidado de Deus com a terra e todas as coisas que dizem respeito a essa direção do céu em relação à terra. Então nós somos escolhidos para trazer a palavra profética, a visão, trazer a revelação, trazer mesmo um comando dos céus, um comando de Deus, um comando dos anjos, dos arcanjos, de toda a ordem celestial, para que a vontade do Senhor se cumpra, assim na terra como no céu. Então nós vamos trabalhando a cada dia, vamos trazendo a palavra, vamos indicando o caminho certo, andai por ele, andai por este caminho, o caminho da paz, o caminho do relacionamento com Deus. O caminho certo é o caminho do encontro com Deus, é o caminho de andar com Deus. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Nós vemos ali a revelação realmente de que a vontade de Deus é que nós estejamos com Ele. Ele quer estar conosco. Ele quer que haja essa união entre céus e terra. Que nós temos a nossa vida com autonomia na terra, mas que andemos com Deus e o reconheçamos como autor, criador, formador de todas as coisas e também o que cuida, o que guarda, o que ama essa vida na terra, do homem, da mulher, do ser humano e quer participar. Então quer que sejamos verdadeiros adoradores, estejamos adorando a Deus em espírito e em verdade, vivendo com Deus, andando com Deus, tendo a presença de Deus, tendo comunhão com Deus. Então, termos realmente o testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Isso é vida eterna, isso é vida com abundância, é vida com Deus. Isso é salvação. Salvação para a terra é ter um encontro com os céus, ter um encontro com Deus e trazermos então o reino de Deus, o reino dos céus para a terra. Encontrarmos o caminho certo. Este caminho é o batismo com o Espírito Santo. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo lá no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba. Ali eu estava orando na sexta-feira, no culto missionário, havia apresentação missionária. Após o culto da sexta-feira, havia então uma nação apresentada e depois orávamos de joelho por esta nação, pela obra missionária, pela salvação desta nação. Naquela noite estávamos orando pela Síria e eu ali clamava: Senhor, vamos lá, vamos ganhar aquela nação, vamos salvar aquela nação para Cristo. Eu orava fervorosamente. Nos últimos tempos eu estava realmente movido por um poder que me sacudia, me dava autoridade nas palavras, na oração, e um desprendimento, um fervor. Enquanto eu estava ali orando, naquele fervor pela Síria, pela obra missionária, e ligado com Deus, andando com Deus: Senhor, vamos lá, Senhor, vamos fazer, Senhor, eu irei contigo, Senhor vai comigo, nós vamos lá, orando, clamando, pedindo a conversão daquela nação. Então eu senti que alguém parou atrás de mim. Alguém parou atrás de mim. Eu virei para trás, fui olhando para baixo. Estava ajoelhado de frente para uma cadeira. E quando eu olhei, eu vi um pé, uma sandália e um vestido branco. Eu só olhei até o início do vestido, o pé, os dedos. O pé estava ali em uma sandália aberta. Então virei para frente e comecei a orar: Jesus está aqui, Jesus veio. Também eu tenho orado muito, eu tenho clamado, eu tenho obedecido, eu tenho feito tudo corretamente, tenho trabalhado, tenho estudado, tenho feito tudo com honestidade, com sinceridade, tenho orado muito, por isso Jesus está aqui. Eu então comecei a refletir e pensar o que Jesus vai fazer, vai me tocar, vai falar comigo, vai me chamar, vai me dar orientações. E de repente, nesse momento de oração, eu comecei a ver o céu, ele escuro, o céu, o espaço sideral com planetas, com um brilho semelhante a planetas, semelhante a estrelas no céu. E no meio desse céu vinha um cometa se movendo, uma leve descendente,
um cometa com uma cauda ardendo em chamas, uma bola de fogo, como uma pedra, um meteoro. O cometa vinha do céu descendo, vinha descendo. Nisso eu comecei a sentir que alguma coisa vinha subindo do meu ventre, da minha barriga, alguma coisa começou a subir pelo canal, o estômago veio passando até a garganta e aquela bola de fogo veio se aproximando de mim, veio descendo na minha direção. Então essa bola de fogo veio e se chocou comigo. Eu realmente tive aquela sensação de se chocar comigo e nesse momento exato eu comecei a falar em outras línguas, várias línguas. E eu fui então colocado de pé, movimentava os braços já no mover dessas línguas, de todos os idiomas, de vários idiomas. O culto missionário tinha começado às 7, a apresentação missionária às 9, depois tínhamos o lanche missionário, depois a oração missionária, ali eu fui batizado com o Espírito Santo e eu fiquei daquele momento, deveria ser umas 10 horas da noite, até no outro dia, 4 horas da tarde, só falando em outras línguas. Vinha em línguas, variedade de línguas, várias línguas eu conhecia, sabia, tinha uma noção, línguas da terra, línguas dos homens, e algumas totalmente diferentes, com outra forma, eu entendia como línguas dos anjos. Então eu falei a língua dos homens, falei as línguas dos anjos, todas, até as 4 horas da tarde, quando voltei a conversar com os colegas, a me comunicar na minha língua, português. Então, eu tive essa experiência, a partir dali, em vários cultos, em vários momentos, eu era tomado, falava em línguas, em várias línguas, falava alto, falava por um bom tempo, glorificava a Deus, falava em várias línguas. Até que um dia, nesse movimento, eu pregava, me vinha mensagem já, eu entregava no mesmo modelo da primeira pregação que eu fiz, quando me convidaram para pregar, pouco antes desse batismo com o Espírito Santo, me convidaram para pregar, e eu parado no ponto de ônibus, esperando para ir para casa. O presidente dos jovens tinha me convidado, uma igreja grande, eu tinha ali por volta de 19 anos de idade, e ali eu pensei, mas eu não tenho condição de pregar uma igreja grande, culto de domingo, culto dos jovens, mais de 300 pessoas ali naquele templo. Vou voltar lá e vou dizer que não vou pregar, que eu não vou saber pregar, não vou ter condição. Mas de repente me veio uma convicção, eu falei assim, mas se eu fosse pregar, o que eu diria? Quando eu pensei dessa forma, começou a me vir uma mensagem que Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo. Não podiam impedir, colocaram pedra, colocaram guardas, mas eles caíram por terra. A pedra caiu, houve um terremoto e Jesus ressuscitou, ninguém poderia impedir. Quando eu me veio essa mensagem, eu comecei a chorar, comecei a descer lágrimas. E eu então disse, agora eu já tenho a mensagem. Deus acabou de me dar a mensagem. Quando eu disse, se eu fosse pregar, o que é que eu iria pregar? Então me veio a mensagem. Eu apenas escolhi o versículo, li na Bíblia e comecei a entregar exatamente a mensagem que eu tinha recebido no ponto de ônibus. Quando eu cheguei num ponto que eu chorava, Jesus ressuscitou, o terremoto, a pedra se moveu, o sepulcro se abriu, os guardas caíram como mortos, desmaiados no chão. Toda a igreja começou a chorar, toda a igreja começou a glorificar a Deus e ficou um tempo grande, eu tive que parar de pregar, porque houve assim, uma glorificação, houve profecia para mim, não temas, sou contigo. No coral, uma pessoa do coral entregou a profecia para mim, e logo em seguida eu só encerrei, houve o apelo, 7 pessoas levantaram a mão, veio uma menina com olho vermelho, veio e falou, olha, aquilo que você falou aí, você me fez chorar com isso. E aquilo me tocou, eu vi aqueles olhos vermelhos de chorar, uma criança. Então, eu tive essa experiência, comecei a ser ali valorizado por alguns que me conheciam, alguns que viram, não foram tantos, mas alguns que viram os acontecimentos, começaram a me convidar mais para pregar, e eu falando em línguas, e eu pregando, até que um dia eu fui para o trabalho, saí para o escritório central aqui da usina da nossa cidade, onde eu trabalhava, e na volta, quando eu estava indo para casa,
eu percebi que tinha uma faixa amarela no chão, no caminho, onde eram colocadas algumas barracas ali, em algumas programações, algumas festas, montava-se a barraca naquelas faixas amarelas. E o meu pé direito começou a andar, me puxar e andar naquela faixa, naquela direção. Não era uma faixa muito grande, mas durante todo aquele período meu pé me puxou, começou a me comandar. Apenas eu sentia porque era uma faixa só, meu pé direito foi exatamente em cima daquela faixa amarela até o final. E a partir dali, os meus dois pés começaram a me movimentar. Então, tudo que eu estava experimentando no culto, na oração, lá no batismo com o Espírito Santo, do mover, de um controle do Espírito falando através de mim, movimentando meus braços, gesticulando para pregar e sendo movido ali pelo Espírito, dessa vez ficou mais forte, mais constante, porque ele começou a dirigir meus passos. Então, eu, a partir daquele momento, até hoje, sou guiado pelo Espírito em todo o meu corpo, em toda a minha vida. Ele está em mim e eu pude perceber claramente que meus pés estavam andando na direção que o Espírito me levava. Me levou para um lugar, andou por outro, tudo guiado, tudo conduzido pelo Espírito. Até que fomos para casa e chegamos e eu não tinha como explicar, como falar, e no outro dia e dali em diante. Foi um processo em que o Espírito foi me ensinando a habitar com Ele. Ele habitando em mim, me conduzindo. Apenas começou pelos pés. Então, durante um bom tempo, eu saía e ia deixando, ele ia me conduzindo. Eu pensava onde eu tinha que ir, mas ele guiava, às vezes por uma rua, às vezes por uma outra rua, de uma forma, às vezes de outra forma, mas sempre com exatidão. Podia dar uma volta, mas chegava exatamente na hora do ônibus ou na hora do serviço. Continuei cumprindo todas as minhas tarefas, guiado pelo Espírito. Então eu fui aprendendo que já tinha todo um relacionamento, um controle da minha mente com o Espírito, todo um relacionamento. E esse processo só foi se ampliando. Dos pés, comecei a perceber todo o corpo, toda a mente, todo o olhar, o falar, o pensar. Então alguém podia estar vindo falar comigo e eu já me antecipava ao que a pessoa viria fazer, iria dizer, o que iria acontecer, o texto que seria pregado na igreja. Eu passei a ter esse potencial. Podia sim, como no outro dia não. Em algum momento era me antecipado tudo, eu falava o que a outra pessoa estava passando, um espírito de revelação, de dons espirituais, de sabedoria, sabedoria na palavra. A Bíblia começou a se tornar esse livro dos céus e me vinha a revelação, me vinha o entendimento celestial. Um dom mesmo de conhecimento, todos os dons espirituais. E o Espírito realmente se apoderou de mim, estamos juntos, vivemos juntos. Ali como nós temos várias referências na Bíblia. Ser conduzido pelo Espírito de Elias, de Eliseu, dos profetas, de tantas experiências que nós temos na Bíblia, do Espírito habitar em nós, realmente se mover, nos mover e falar, e não precisarmos nos preocupar com o que iremos falar, porque o Espírito fala por nós, se antecipa, já sabe, já revela e fala o que tem que ser falado, o que precisava ser falado realmente com a sabedoria dos céus. Então eu recebi toda essa plenitude da habitação do Espírito na minha vida. Então vamos continuar aqui nessa unção, nesse Espírito, nessa revelação para os nossos dias, na obra de Deus. Vamos aqui para Zacarias capítulo 10,
a partir do versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo. Então aqui já fala deste propósito de Deus de cuidar, de responder à oração. Aqui tanto tem o sentido figurado quanto tem o sentido real do cuidado de Deus com o alimento, com a chuva, com a felicidade do povo, com a vida em si, com a vida total, a vida plena, física, o alimento. Então, a restauração da resposta de Deus às orações, de um renovo realmente, a partir desse momento de Zacarias, que é a reconstrução do templo, a reforma do templo, a reforma dos muros estavam caídos da cidade de Jerusalém. Então, da volta da oração, do clamor e da resposta. Então, um reencontro com Deus, uma restauração tanto física do templo, do povo, do alimento, da chuva, quanto também espiritual. O povo vai voltar a clamar, vai voltar a orar, como foi no templo, lá no dia de Salomão, em que Salomão orou no templo e ele trouxe a glória do Senhor para o templo. Então essa é a expectativa, essa é a palavra profética. O importante é a glória. Essa glória vem novamente para Jerusalém, vem para o Monte Sião. Então há essa revelação, esse renovo profético da bênção de Deus, da resposta de Deus: sararei a sua terra, vou curar a sua enfermidade, vou restaurar todas as coisas com a presença, com a glória de Deus. Isso volta a se cumprir em Jerusalém no Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o renovo. Então, de Jerusalém sairá a lei e a palavra do Senhor vai sair do Monte Sião, vão sair ali do alto da oração, do Monte de Davi, do Monte Sião, do Monte do Templo, então da palavra de Deus. Uma palavra que já havia vindo anteriormente lá no Sinai, lá no deserto, agora ela vem a Jerusalém, a partir de Jerusalém. E ela se renova no Pentecostes com o batismo com o Espírito Santo. E agora, essa renovação, essa voz, essa palavra, esse poder, a lei, a interpretação, a revelação estão aqui, estão no mundo todo. Então, vocês vão pregar o Evangelho para que essa unção do Espírito Santo, essa palavra revelada, ela possa alcançar todas as nações da terra, até os confins da terra. Então chega aqui ao Brasil, sou batizado com o Espírito Santo, recebo a revelação, recebo o Espírito Santo, ele vem habitar comigo na sua plenitude, em cumprimento dessa palavra. Realmente, de que de Jerusalém sairá a lei, a palavra do Senhor sairá de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Então essa promessa bíblica vem se cumprindo. Sairá e virá até o Brasil, virá conosco. Nós que também temos origem da judaica, pelo nosso nome, já investigamos, já sabemos disso, já tomamos conhecimento desse fato. Então nós também viemos de lá, temos essa herança e estamos aqui no Brasil com essa unção, com essa herança espiritual também. Versículo 2: porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. O pastor é o guia, mas para ele guiar, ele realmente tem que ter o Espírito Santo, que é o guia, é o pastor maior. Somos guiados pelo Espírito de Deus, porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, existem muitos que têm falado vaidade, muitos têm visto mentira e têm até contado sonhos falsos. Com vaidade consolam, porque não têm sido batizados com o Espírito Santo. Eles aceitam ídolos, aceitam
doutrinas falsas, aceitam mentiras, mas não aceitam a verdade, a realidade bíblica do batismo com o Espírito Santo, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A promessa de Ezequiel, a promessa de Joel, de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou de Ezequiel, vos darei um novo coração e vos colocarei em vós o Espírito, um novo Espírito. Então eu recebi esse Espírito para entender a palavra de Deus, então para ser um verdadeiro pastor, um verdadeiro guia é aquele batizado com o Espírito Santo. A própria palavra diz que deverão ser escolhidos na liderança da igreja pessoas cheias do Espírito Santo, como foi Estevão, um homem cheio de fé, fervor e cheio do Espírito Santo, como foi o Paulo, cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. O início, Pentecoste, Pedro, Tiago e João só podiam começar depois que recebessem a promessa do batismo com o Espírito Santo. Essa promessa seria para todos que o Senhor chamasse, em todas as gerações. Então, um dos primeiros erros que exigem uma nova reforma para os protestantes é o batismo com o Espírito Santo como regra essencial, necessária para o ministério pastoral. Só pode ser pastor quem realmente tem o dom do Espírito Santo. É o Espírito que nos guia. O poder é o do Espírito Santo. A promessa, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, após o batismo com o Espírito Santo. Então, a primeira grande falha, a primeira grande negligência, erro, está aqui. Em que deixamos de ver a necessidade, a ordem do Senhor, para aguardarmos em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. Muitos estão pregando totalmente contrário, sem entender nada, vivem em mentira, vaidade e contam sonhos falsos, pregam erradamente, leem, interpretam completamente errados. E o povo está aí perecendo por falta de conhecimento. Não sabem que tem que deixar a mentira, o mal, a perversidade, não sabem que tem que se arrepender, que tem que se converter e voltar à prática das primeiras obras. O bem, o amor, a misericórdia, a bondade, a sinceridade, o cuidado com a viúva, com o órfão, com o pobre. Tudo isso está esquecido porque temos pessoas erradas à frente do ministério pastoral. Versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Então, realmente, Deus está irado contra esses pastores falsos que têm rejeitado o dom do Espírito Santo, têm pulado essa parte, não têm coragem de orar, de buscar, de receber e de ter cuidado, zelo com a palavra de Deus, receber o poder e saber que haverá direção melhor com a direção do Espírito Santo. Não temas, o Senhor vai operar, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e haverá ordem, haverá decência, haverá equilíbrio, haverá poder e sabedoria. Não será essa vergonha que há entre os que se dizem evangélicos, protestantes, os que hoje se intitulam cristãos, mas vivem na ignorância, não têm sabedoria, não têm conhecimento, não fazem como deveriam fazer, então são como bodes. Eles chifram, eles brigam, eles dão coice, eles não sabem o caminho certo, não têm a direção do Espírito do Senhor. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. Visitará como? Batizando com o Espírito Santo, dando a direção do Espírito Santo, a sabedoria.
do Espírito Santo. A ciência, o conhecimento. Conhecimento que o mundo vai admirar quando chega, quando ele está conosco. Conhecimento do amor, do cuidado um para com o outro, falando a verdade, vencendo o mal com o bem, enquanto o outro grupo engana, mente, ele usa de fraudes, de mentira. Os que são batizados com o Espírito Santo têm sabedoria para fazer o bem, falar a verdade, a justiça, a honestidade, o direito, buscar o que é certo. Então tem a direção, tem realmente o poder do Espírito Santo para te orientar nas coisas boas, em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, vos ensinará tudo. Pessoas estão desprezando a bênção, estão desprezando a vitória, por isso estão sendo derrotados e humilhados. Porque a promessa de Deus da vitória sobre o inimigo, ela vem a partir da obediência. O texto que vai culminar com os darei vitória, vocês vão esmagar a cabeça do inimigo, vocês vão prevalecer, o inimigo vai fugir, o inimigo será envergonhado, ela começa com essa exigência de que se obedecerdes à minha voz, realmente se agradarmos a Deus, se cumprirmos a sua palavra, se cumprirmos a sua vontade, se o amarmos. Então, nós temos que crer, obedecer. E a primeira ordem é ficar em Jerusalém. Fique orando, clame, busque, peça, diga que você quer, que você precisa do batismo com o Espírito Santo para sair, para falar, para realizar a obra de Deus. Você precisa do batismo com o Espírito Santo e você será batizado com o Espírito Santo e assim a obra de Deus vai realmente progredir, prosperar nos nossos dias. Essa é a vontade de Deus. Versículo 4. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. O que vai realmente prevalecer. Vai sair o opressor do mal, da mentira, e haverá então o reino da verdade, do bem, da justiça, do amor. Dele sairá a pedra de esquina. Aqui fala de ciência, aqui fala de equilíbrio, aqui fala de coisas bem feitas, coisas certas. Dele sairá a pedra de esquina, o caminho certo, a ordem certa, o que é bem feito. O que é feito, a obra de Deus não é feita relaxadamente. A obra de Deus é feita com dedicação, com cuidado. Se alguém nesse mundo, nessa terra inteira, tem que procurar agir corretamente, com honestidade, com verdade, é o servo de Deus. É quem se diz filho de Deus. É para ser filho de Deus, você tem que trazer a pedra de esquina. Jesus, o Senhor, aquele que não pecou, aquele que procurou cumprir toda a palavra de Deus corretamente. Ele é pedra de esquina. É a pedra principal, é a pedra do ângulo, é a pedra do cálculo, é a pedra realmente do estudo, do conhecimento da vontade de Deus, daquele que vai fazer exatamente a vontade de Deus, porque ele tem o propósito de conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus exatamente, corretamente, o que ele realmente quer. Não é inventado, não é vaidade, como nós acabamos de ler, não é com mentira, não é com ganância, não é por contenda, não é por vanglória, mas é realmente com amor, com dedicação, com cuidado, com esmero, procurando a pedra angular. Veja que há um sentido de discernimento, de conhecimento, para se achar realmente essa pedra. É a pedra que representa Jesus. Jesus é a pedra rejeitada, mas ele é a pedra angular. A obra só sai correta se tiver essa pedra. Ela tem que ser encontrada. É a pedra da correção, é a pedra da obediência. Então nós temos que andar neste caminho. Então virá a glória do Senhor, virão tempos de refrigério, virá a vitória. O seu inimigo, quando perceber isso, que você anda
com essa pedra, com essa regulação, com essa pedra de esquina, com essa correção, com essa honestidade, com essa sinceridade, que você não se deixa vender para o mal, você não se corrompe, você deixa a perversidade, você deixa de tentar lucrar em cima do prejuízo do outro. Como disse Zaqueu, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. O caminho do Senhor é um caminho de justiça, de correção, não é um caminho de engano, não é um caminho de roubo, não é um caminho de falsidade, nem é um caminho de fazer longas orações para subverter, perverter, roubar as viúvas, os pobres, os órfãos, necessitados. Mas é um caminho de justiça, é um caminho de luz, é um caminho de verdade, é um caminho onde você diz o que é certo, você se antecipa e diz o que é honesto, diz o que é puro, diz o que é verdadeiro e se firma nessa verdade, nessa sinceridade. Aqui está a pedra de esquina. Dele sairá a pedra de esquina. Tem que sair do Senhor, tem que sair também de você. Tem que estar contigo. Ele tem que estar com você. Se não estiver, se você estiver em mentira, em falsidade, em vaidade, você vai entristecer o Espírito Santo, você vai afastar o Espírito Santo, você poderá até apagar o Espírito Santo. Porque o Espírito, neste âmbito, ele é extremamente sensível à honestidade, à sua palavra. A cada palavra que sai da sua boca, o Espírito Santo, ele a valoriza. Ele vê a intenção do seu coração. Ele vê o sentido dessa palavra. Você quer agradá-lo, você quer obedecê-lo, você quer andar na luz, você quer andar na justiça, na verdade. Você agrada ao Espírito Santo. Você atrai ainda mais do poder, da unção. Ele vai estar contigo, ele vai se agradar de você, vai te fortalecer, virá sobre você, vai estar habitando em você. Mas se você anda na mentira, no roubo, na falsidade, ele vai se afastar de você. Ele vai ficar triste. E nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Temos que ter todo o zelo, todo o cuidado para atraí-lo, para andar com ele, para viver com ele. Andar com Deus, viver com o Espírito Santo é algo maravilhoso, que só nos pede justiça, verdade, amor, cuidado, sinceridade, honestidade, todos os dons, tudo que é bom, tudo que vem do céu, o amor de Deus. O versículo de número 5 diz assim: e serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, e eles lutarão, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Nós temos essa palavra por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sobre a batalha do Senhor, a vitória que vem de Deus. Quando Deus dá vitória ao seu povo, as guerras do Senhor, que nós lutamos, o Senhor luta conosco, ao nosso lado. E nós temos a promessa de esmagar os nossos inimigos no lodo das ruas, como está aqui Zacarias 10, versículo 5. Desde que, aqui está, serão, desde que nós andemos na sinceridade, na verdade, no caminho certo, no caminho da justiça. Serão poderosos neste sentido, que deles sairá a pedra de esquina, Jesus, o Filho de Deus, o que foi fiel até a morte, o que obedeceu, o que nos dá o exemplo. Nós temos que andar pelo caminho de Jesus. É o caminho da justiça, é o caminho da verdade. Ele não pecou. Ele ama o Pai, amou o Pai, nos amou até a morte, morte de cruz. E nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como Jesus amou. Quando nós andamos nessa verdade do Senhor, da palavra de Deus, exatamente com este propósito, seremos como
poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas. Nós esmagamos com a verdade. Nós usamos as armas da justiça, da fé, as armas de Deus, as armas do Espírito, as armas da sinceridade. O inimigo mente, o inimigo inventa mentiras, mas nós não. Nós falamos a verdade. Nós usamos outras armas. Ele vem com as armas do mal e nós vamos com as armas do bem. Nós vencemos. Deus promete a vitória. Nós somos poderosos na batalha. Nós vencemos todas as batalhas. A batalha do Senhor, com o Senhor, com as armas da justiça, da verdade que nós proclamamos, que nós anunciamos, que na nossa boca não venha a se achar mentira, perversidade, palavra ociosa, palavra vã, que não haja engano no meio da casa do Senhor, porque o Senhor não aceita. Ele não conhece quem vive na prática da iniquidade, da mentira, da perversidade, do mal, do engano, não permanece na sua casa, não tem vitória. Deus não ajuda ao mentiroso, ao que vive na prática da iniquidade, embora conheça a palavra de Deus e saiba que será um réu, saiba da justiça de Deus, saiba do juízo final, da balança de Deus, onde estão sendo pesadas as suas obras. Você sabe disso. Então você é bem-aventurado aquele que ouve e pratica essa palavra. Este é que tem essa promessa da vitória junto com o Senhor. E fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José e os farei voltar, porque me compadeci deles e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então, quando você tem a pedra da justiça, a pedra de esquina, a pedra do conhecimento, Jesus, o Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo, quando você é revestido do poder do alto e anda na verdade, anda na direção do pastor Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, na sinceridade, o nosso guia, o nosso pastor hoje é o Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. Então, nessa hora, Deus te ouve, Deus te dá vitória, Ele se compadece de você e te traz renovo. A mensagem, uma das principais de Zacarias, é o renovo, porque está sendo restaurado o templo, o muro, a cidade. Então tem que junto ser restaurado também a vida humana, o ser humano espiritual, é um renovo espiritual, em justiça, em verdade, na luz de Deus, na palavra de Deus. Deus é justiça. O diabo é o mentiroso, ele nunca se firmou na verdade, ele mente desde o princípio. Mas nós somos o povo de Deus, guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade. Nós vencemos a mentira com a verdade, falando a verdade. Os homens estão acompanhando, estão olhando, vendo. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, a batalha. Estão avaliando. Os anjos também estão vendo. E quando nós usamos a palavra da verdade, a palavra da justiça, embora o outro lance milhões de dardos inflamados, do maligno, inflamados pela mentira, pela falsidade, pelo engano, pela perversidade, você usa as armas do bem, da verdade, da justiça, da fé, da palavra de Deus. Não lança nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra ofensiva, nada que você realmente não saiba. Você diz: o Senhor te repreenda, porque eu vou andar na minha sinceridade, na minha verdade diante de Deus. Não vou dizer coisas referentes a assuntos espirituais, ao céu, dos quais eu não tenha ainda conhecimento. Nessa hora eu vou refrear a minha língua.
Mas quando me vem a palavra da verdade, o poder do Espírito Santo, a palavra revelada, o Espírito Santo começa a falar através de mim, vem a palavra da vitória, vem a palavra da justiça, a palavra da verdade, não dos falsos pastores que enganam as viúvas, enganam famílias inteiras, saqueando essas vidas. Então, para nós vem uma palavra de verdade, de amor, de justiça do verdadeiro pastor. Pastor de vidas, pastor de almas. Versículo de número 7. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Então, veja o amor de Deus. E onde há amor, há este propósito de ver o outro sorrindo, se alegrando, festejando, comendo, bebendo, celebrando como o vinho que traz alegria. E em momento algum a palavra de Deus é contrária à alegria. Muito pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. Alguém diz que essa alegria do Senhor vem para nós e nós somos como aquele que se alegra com uma festa onde há comida e onde há vinho, onde há bebida, celebração. E outros dizem que essa é a alegria do Senhor, que o Senhor se alegra. E é verdade, Deus quer participar conosco de uma vida plena, da nossa vida, como o Pai quer participar de um evento com o Filho. Se alegra de ter o Filho com Ele, ter o Filho em casa, e vamos fazer festa, e vamos cantar, e vamos nos alegrar, e vamos beber, e vamos comer, e que ninguém tenha falta de nada, que todos estejam ali igualmente celebrando, todos estejam felizes na casa de Deus. A casa de Deus é lugar de vitória. A presença de Deus é lugar de celebração. Ele está conosco. Os filhos vendo e se alegrando. A casa se alegrando. Então, onde há amor, há alegria, festa. Deus mandou o povo sair do Egito. Deus mandou o povo de Israel sair do Egito da opressão das lágrimas. Carne com lágrimas, pão com lágrimas. E Deus programou para os seus filhos uma festa, uma celebração. E Jesus também programa para nós uma grande festa no céu. Haverá um encontro, ele vai beber o vinho conosco novamente lá no céu. Ele bebia o vinho, comia o pão com os seus discípulos e disse: não beberei mais desse fruto, o vinho, fruto da vinha, da uva. O vinho verdadeiro eu vou beber com vocês. Haverá uma festa no céu, alegria, vitória, bênção, conquista, celebração eterna com os filhos que o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. A vitória é a celebração, a vitória é a festa, a vitória é a libertação, a vitória é estarmos com Deus numa grande festa, como nas bodas do Cordeiro, como ele transformou a água em vinho. No primeiro milagre, ele vai transformar no céu a água, que nós começamos aqui esse texto falando: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Então haverá chuva de graça, chuva de bênção, chuva de alegria. Essa chuva, essa água vai se transformar em vinho para haver uma grande festa com muita alegria no céu. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo e receba esse dom do amor para celebrar, para se alegrar, vendo o seu irmão se alegrar e havendo ainda mais alegria. Alegria sem medida. Alegria multiplicada sobre todos, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.